chão e essa perna em pé. Então a gente vai fazer aqui, ó. Tô lá, você começa a perna em pé. O que eu vou fazer é, você pode botar a perna mais aqui assim mesmo, botar esse ganchinho dela em pé, invertido. Aí eu vou fazer um movimento de trazer. Treinei capoeira por bastante tempo, inclusive até dei aula de capoeira. Era um esporte que eu adorava, me dedicava bastante. E nesse meio tempo, quando conheci o Cobrinha, ele começou a treinar o jiu-jitsu, né? E assim que ele pegou a faixa roxa, ele começou a dar aula, ele fez o convite, como a gente era bem próximo à capoeira, ele fez o convite para eu poder treinar o jiu-jitsu com ele. Na verdade eu fui sem nenhuma pretensão, mais para conhecer e tudo mais e saber como é que funcionava. Na época comecei treinando uma vez por semana. Aí eu achei bem legal, interessante, passei a treinar 2 vezes por semana. E aí quando eu me dei conta, eu tinha deixado a capoeira totalmente de lado e passei a me dedicar 100% para o jiu-jitsu. Aí eu comecei a treinar, né? Comecei a treinar o jiu-jitsu diariamente, a me dedicar mais com esse espírito de poder me testar e ver como é que estava sendo a minha técnica. Participei de um campeonato, primeiro campeonato de jiu-jitsu da minha vida na minha cidade natal, que é São Carlos, interior de São Paulo, né? Fica 2h30 de São Paulo. Então, lutei essa primeira competição. Eu lembro que eu era juvenil, eu tinha 17 anos ainda. Mas, enfim, me inscreveram numa categoria adulto, um peso errado e o resultado não podia ser diferente. Eu perdi esse campeonato, então comecei com essa derrota, mas foi algo que fez com que eu me dedicasse ainda mais, né? Então, na verdade, eu acho que é nas adversidades que a gente aprende realmente e não foi a primeira derrota. Eu sabia que não era a primeira, que era a primeira, mas não ia ser a última derrota da minha carreira. Mas enfim, me deu ainda mais forças de voltar para o próximo campeonato. Em seguida eu já lutei o Campeonato Paulista, campeonato bem forte em São Paulo, e aí fui campeão, e aí foi onde eu decidi me dedicar 100% para o jiu-jitsu. Exato! Ó, o movimento foi perfeito, só quero que você suba sem soltar a mão. E a mão que abraça a perna vai lá na gola também, né? Então tô aqui assim, ó. Vou mostrar aqui mais uma vez. Tô aqui assim, né? Comecei a esticar aqui, ó. Quando eu começo a subir, ó, eu tenho que subir aqui, ó. Com as 2 mãos na gola. A ideia é eu ter sempre o controle do tronco dele. Então quando ele começa a levantar, ele quer fazer a postura, ó. Ele não consegue fazer a postura, eu tô sempre quebrando a postura dele. Se ele ficar parado, vou fazer 1, 2. Se ele vier na minha manga, vai estourar, vem com a outra. Ó, tá vendo? Então a ideia é você tensionar agora para sentir o peso. O Tererê tinha acabado de fundar a extinta TT na época, uma equipe que foi bastante forte aí, e no final do campeonato eu recebi o convite, tanto o Cobrinha quanto eu, né, recebemos o convite para poder fazer parte da equipe. Na época, infelizmente naquela época eu fazia faculdade, então não pude me mudar para São Paulo para treinar, mas o Cobrinha ele mudou para São Paulo, então ele ficava indo para São Carlos para me dar aula. Eu também de vez em quando ia para São Paulo para poder treinar para os campeonatos grandes. Então foi em 2004 a gente passou a fazer parte da TT, né? Uma experiência incrível também, treinar com o Tererê, que foi se não um dos melhores, se não o melhor competidor de todos os tempos aí. Então foi uma fase de bastante aprendizado também. Eu na verdade, eu sou um cara bastante abençoado e tive muita sorte durante a minha carreira. Eu tenho a consciência de que tudo que eu conquistei até hoje não foi só por conta da minha pessoa. Eu tive ajuda, a sorte de ter começado o jiu-jitsu com o Cobrinha, que é um dos melhores de todos os tempos. Tive a sorte de, nesse meio tempo, ter conhecido o Tererê, ter treinado com ele. Tive a sorte de estar com o Fábio até hoje. Hoje eu sou sócio dele na academia também. Acho que uma das minhas maiores conquistas é essa também. Mas enfim, é um cara que me acrescentou bastante, obviamente no meu jogo de competição, na minha maneira de dar aula e agora também como gerenciar uma academia, né? Então eu tive a sorte de ter o Cobrinha, que é o melhor atleta e um dos melhores professores, o Fábio Gurgel, que foi um excelente atleta, o melhor professor de todos e um cara de negócio, assim, de como gerenciar uma academia fantástica, e o Tererê também foi um competidor fora de série. Então, na verdade, eu tive muita sorte de ter encontrado essas pessoas aí durante todo o processo.
Mas tu falou do teu irmão também, né? Não tenho nem palavras, né? Pra falar o quanto eu tô feliz por conseguir a faixa preta. Por incrível que pareça, meu irmão começou primeiro que eu. Ele começou a treinar jiu-jitsu, depois de um ano eu comecei a treinar. Ele é eu não tenho dúvida de que ele é o maior talento que eu já vi no jiu-jitsu até hoje. É um garoto que ganhou 2 mundiais na faixa azul, um na roxa, um na marrom, pegou a preta com 19 anos e aí infelizmente decidiu tomar um outro caminho. Mas quem treinou com ele sabe do que eu tô falando, o Cobrinha mesmo realmente fala, Fábio. Então era um moleque que, tipo assim, instintivamente ele já fazia há 10 anos atrás o que o pessoal faz hoje em dia. Então é um moleque muito talentoso. Claro que eu fiquei muito triste por ele ter escolhido outro caminho, mas enfim, é a vida dele. Eu acho que cada um tem que escolher aquilo que acha que é certo e aquilo que faz você feliz, e essa foi a escolha dele, né? Mas é um cara que me ajudou bastante também. A gente tem boas histórias juntos, né? Pô, então conta uma delas aí pra Uma gente. delas foi exatamente meu primeiro campeonato paulista, faixa branca. Meio inexperiente e tal, se inscrevemos, chegamos lá para lutar. Ele lutou um dia anterior, que era a categoria dele era infanto. Ele foi campeão e aí já me botou mais responsabilidade. Falei, não, meu irmão ganhou, eu tenho que ganhar também. E aí eu fui ver, eu tava acho que meio quilo acima do peso. Um dia anterior, não conhecia muito bem o peso, e aí eu falei, pô, vou ter que perder esse peso, né? E ele tinha lutado o dia todo. Eu lembro que eu fui no ginásio para correr, e ele foi comigo, correu comigo, fez exercício, ficou comigo até eu bater o peso. Então ele foi um cara que realmente me ajudou bastante aí durante toda a minha carreira aí. E essa é uma história bem legal aí que a gente tem de ele naquela época, 12 anos de idade, já correndo e suando para que eu pudesse bater o peso.